Alguns autores se referem a ela como uma toxina metabólica que ataca o fígado e o intestino. Suas consequências hepáticas são muito semelhantes às do álcool. Seus riscos são maiores que os da glicose. Ninguém discute a pandemia de obesidade e resistência à insulina. Tem muito a ver com ela. Refrigerantes, ketchup, biscoitos ou sobremesas. Você consome diariamente sem perceber e em grandes quantidades. Hoje discutimos a frutose. A frutose não é mais do que um monossacarídeo, um açúcar simples, que na natureza é normalmente encontrado no mel e na fruta. A indústria alimentícia faz amplo uso disso, como adoçante na forma de xarope de milho rico em frutose. Presente em diversas bebidas e alimentos processados, certamente está na sua despensa. No vídeo de hoje aprenderá sobre razões metabólicas, pelas quais você precisa reduzir seu consumo de frutose. A fruta ou o mel são prejudiciais por conterem frutose. Qual quantidade diária começa a ser prejudicial? Afeta igualmente qualquer pessoa? Em que a glicose se diferencia? O Dr. Borja Bandeira, especialista em endocrinologia e nutrição, discute hoje os efeitos metabólicos da frutose. Excesso de frutose molda seu apetite e escolhas alimentares. O consumo de frutose afeta hormônios anorexígenos e orexígenos como a leptina e a grelina. Elas regulam seu apetite a qualquer hora. O excesso de frutose pode causar resistência à leptina e diminuir seu aumento pós-refeição, ou seja, depois de comer. O aumento da leptina após comer é uma tarefa muito importante, pois é o hormônio que dá o sinal de saciedade ao seu sistema nervoso central. Pessoas com obesidade têm uma resistência central à leptina, situação na qual o cérebro não tem freio porque não reconhece a leptina. Então não freia esses sinais de apetite e continua comendo, além de suas necessidades de energia. E como te digo, a frutose contribui para essa situação. A frutose vicia. Dois centros principais constituem seus centros de recompensa cerebrais, que impulsionam a preferência por certos alimentos sobre outros. São a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Este último é reconhecido como o centro do prazer no cérebro e é responsável pelos comportamentos viciantes em torno de substâncias muito conhecidas como a nicotina, morfina, a ingestão crônica de frutose ou etanol. Grandes quantidades reduz a neurotransmissão dopaminérgica e opioide nestes. O que significa centros de prazer? Isso significa que com o tempo geramos dependência, a necessidade de continuar consumindo cada vez mais para obter a mesma resposta de prazer. Ou seja, o prazer que a comida nos proporciona diminui progressivamente e temos que aumentar as quantidades para obter o mesmo prazer. Glicose e frutose têm metabolizações diferentes. Qual é a diferença entre o metabolismo da glicose e da frutose? Há muitas. Ambas são absorvidas no intestino, mas a glicose tem dois armazéns, um pequeno e outro grande. O pequeno é o fígado e o grande são os músculos, onde permanecerá até que o corpo precise dela. O fígado e a insulina geralmente regulam a produção de glicose. Se há pouca ingestão de glicose por jejum ou dieta restrita em carboidratos, aumentam a produção através da neoglicogênese. Quando há muita glicose por ingestão de carboidratos, reduzem a produção interna e a neoglicogênese. Tudo isso para manter níveis sanguíneos estáveis, nem muito altos nem muito baixos e em órgãos periféricos. A glicose é regulada pelo hormônio pancreático e insulina e seu consumo eleva os níveis de glicemia. Lembre-se, precisa alcançar todas as células do corpo, incluindo o cérebro, para fornecer energia. Afinal, é um combustível totalmente necessário para a vida. A frutose é bem diferente. Não é necessária nem tem muitos mecanismos de regulação. Isso é um problema. Após passar pelo intestino delgado, onde também é metabolizada, só resta passar para o fígado. Além disso, a frutose não estimula a secreção de insulina nem afeta os níveis de glicose no sangue. Por isso, uma vez se pensou que era o melhor adoçante. Erro. Só resta ser eliminada pelo fígado, que não tem a ajuda dos músculos para essa tarefa. Não temos dois armazéns de frutose, apenas um. Uma vez nele, a frutose se converte em glicose, lactato e também estimula a lipogênese de novo. O que era isso? Em um contexto hipercalórico, a frutose promove a formação de novos ácidos graxos, ou seja, de gordura, no fígado, e também promove a exportação para o sangue de lipoproteínas de muito baixa densidade. Lembre-se, as lipoproteínas de muito baixa densidade, o que essas lipoproteínas de muito baixa densidade carregavam? Triglicerídeos, portanto, esses triglicerídeos aumentam no sangue. É basicamente uma forma de utilizar o excesso de energia não aproveitável que a frutose representa para criar gordura que armazenaremos. Para aumentar seus triglicerídeos rapidamente, consuma refrigerantes açucarados todos os dias. O consumo excessivo de frutose gera resistência à insulina no fígado. Como visto, o fígado é o órgão mais afetado pelo consumo excessivo de frutose.
As bebidas adoçadas com frutose, o que inclui as adoçadas com sacarose, que lembre-se é glicose e frutose, ou com xarope de milho rico em frutose, são muito difíceis de serem metabolizadas pelo fígado. Não apenas as bebidas, os sólidos ultraprocessados também, evidentemente, pois o fígado é o único órgão responsável por isso. Da frutose, ao contrário da glicose, que pode acabar nos muitos quilos de massa muscular que temos. O excesso de frutose se converte em glicose, mas também em gordura, que ficará armazenada neste órgão de 1,5 kg que chamamos de fígado, dificultando a longo prazo seu funcionamento e gerando resistência à insulina hepática. Por outro lado, a esteatose hepática, como é chamado o acúmulo de gordura hepática, pode evoluir para inflamação e até mesmo cirrose. Lembra-se do que é resistência à insulina? A dificuldade do fígado em responder à insulina, ou seja, a impossibilidade de introduzir mais glicose nas células. Nesta situação de resistência à insulina, o fígado se torna um exportador de glicose para outros órgãos, pois a insulina é o freio natural para a neoglicogênese que ocorre em jejum. Isso, ao longo dos anos, leva ao diabetes tipo 2 e não só isso, também exporta, como dissemos, triglicerídeos através das lipoproteínas de muito baixa densidade que chegarão a outros órgãos e tecidos, gerando toxicidade. Por gordura nos rins, no coração ou no pâncreas, se você se lembra, isso é conhecido como lipotoxicidade, por exemplo. Falamos sobre isso no episódio com Walter Soares. Nem todos têm o mesmo risco. Não caiamos, no entanto, no alarmismo exagerado. O risco de ter problemas da frutose dependem de fatores genéticos e ambientais. 3 fatores-chave elevam o risco. Seguir uma dieta hipercalórica, ser sedentário e ter pouca massa muscular. Uma pessoa com boa massa muscular que treina diariamente e não tem um superávit calórico muito acentuado e constante raramente desenvolverá problemas com a frutose. E, de fato, em déficit calórico, tudo o que a frutose faz é contribuir para preencher os depósitos de glicogênio hepático. Por isso, ela é usada em géis de carboidratos para atletas. Os problemas surgem no perfil de pessoa que ingere mais de 10% de suas calorias diárias da frutose. Guarde essa informação. Ele é sedentário, não treina e ainda leva uma vida processada e não tem boa massa muscular. Se você acha que é muita frutose, o adolescente médio ultrapassa essa quantidade facilmente e, infelizmente, a absorção intestinal da frutose da pessoa descrita é mais comum do que se pensa. A sua saúde digestiva depende da absorção de frutose no intestino delgado através de transportadores como o GLUT5. Essa absorção varia de pessoa para pessoa. E quando está comprometida, aparecem sintomas gastrointestinais com o consumo de frutose. Também lembre-se que esses transportadores são saturáveis, ou seja, não podem absorver tudo o que você joga neles. Às vezes, os sintomas gastrointestinais ocorrem simplesmente porque você pode absorver menos açúcares simples do que está enviando para o seu intestino. E quando os açúcares simples não são bem absorvidos, eles atraem água que gera movimentos peristálticos, diarreia, distensão abdominal e dores cólicas. A típica dor de barriga depois de uma farra de doces que tenho certeza que você já viveu em algum momento da sua vida. Repare, muitas intolerâncias à frutose respondem a este perfil. Em outras ocasiões, a disbiose intestinal e a inflamação do epitélio comprometem a ação desses transportadores que absorvem frutose. Estes se danificam, absorvem menos frutose e qualquer ingestão desencadeia sintomas mencionados. A frutose não absorvida muda a sua microbiota. Continuando com as consequências digestivas, o excesso de frutose não só prejudica o fígado, mas também a sua microbiota. Ele alimenta bactérias negativas que causam inflamação e afetam a função da barreira intestinal, e aumentam a permeabilidade digestiva. Para aprofundar a importância da microbiota na saúde, ouça este episódio com Você vai adorar a doutora de la Puerta. Aumenta o ácido úrico. No fígado, a frutose se converte em frutose 1-fosfato pela enzima frutoquinase. Esta é uma reação que requer adenosina trifosfato, que se transformará em adenosina difosfato e adenosina monofosfato. Esses substratos restantes são transformados pela enzima adenosina em monofosfato de aminasa 1 ácido úrico. Logo, o metabolismo hepático da frutose consome adenosina trifosfato, reduzindo seus níveis de energia. Esse adenosina trifosfato não pode ser usado em outros processos de desintoxicação. Mas, por outro lado, os produtos metabólicos desse adenosina trifosfato se transformam em ácido úrico, que se eleva no sangue. Importante se você tem predisposição a ter ácido úrico elevado ou se tem patologias como gota. O excesso de frutose favorece a hipertensão. Isso tem mais implicações. O aumento de urato na circulação inibe a síntese de óxido nítrico endotelial, reduzindo sua quantidade. Óxido nítrico nos vasos, o que favorece a hipertensão arterial.
E não apenas por esse meio, a frutose afeta a absorção intestinal de sódio e a sua reabsorção no rim ao ativar o trocador de sódio e hidrogênio no túbulo contornado proximal. Então teremos mais pressão arterial porque as artérias não serão capazes de relaxar tão bem e, por outro lado, por um acúmulo excessivo de sódio também. Pode elevar a pressão arterial. Não, a fruta, embora contenha frutose, não é problemática. Isso às vezes é difícil de compreender. Qual a diferença entre a frutose das frutas e a de alimentos ultraprocessados? Não é a mesma molécula, porque uma é prejudicial e a outra não é. Sim, é a mesma molécula única. Diferença, mas que é uma diferença muito importante, é a matriz nutricional na qual se encontra a frutose da fruta. Esta se encontra embutida em uma matriz de água, fibra e antioxidantes, que faz com que a chegada ao fígado dessa frutose seja muito mais progressiva. Não nos enganemos, uma banana média tem cerca de 5 a 7 gramas de frutose e um refrigerante açucarado ultrapassa facilmente os 20 gramas. O refrigerante não gera saciedade. Você poderia tomar a fruta sacia, embora sejam 2 ou 3. Abusar raramente de uma dieta rica em frutose é como comprar bilhetes para um infarto. Temos uma meta-análise e revisão sistemática de 15 estudos. Os participantes pertenciam a todos os continentes, exceto a África. No trabalho, aqueles que mais consumiam frutose tinham um risco 9 vezes maior e um aumento de 11% no risco de morrer por qualquer causa e por causas cardiovasculares, respectivamente. Por quê? Devido à fructosilação de proteínas, por promover fatores de risco cardiovasculares tão evidentes como a hipertensão arterial, a dislipidemia, a resistência à insulina ou a obesidade, pela exportação de partículas aterogénicas e pela deterioração do eixo intestino-fígado. Os danos hepáticos são muito parecidos com os do álcool. De fato, a frutose e o etanol estão a um processo de fermentação de distância, e existem 3 paralelos entre frutose e etanol. Primeiro, o metabolismo hepático de ambos é muito semelhante, e ambos geram lipogênese de novo. Ambos aumentam a resistência à insulina, a esteatose hepática e a dislipidemia. Em segundo lugar, a fructosilação de proteínas resulta em inflamação hepática, que é o mesmo que o acetaldeído faz. O que era o acetaldeído? Um metabólito intermediário do metabolismo do etanol que estimula as vias hedônicas no... O cérebro cria habituação e possível dependência similar ao efeito do álcool se observado atentamente. Lembre-se, área tegmental ventral e núcleo accumbens. Não é coincidência que existam tantas pessoas viciadas em refrigerantes e alimentos ultraprocessados. O excesso de frutose favorece a resistência à insulina no músculo. Como vimos, o fígado sobrecarregado de frutose libera ácidos graxos no sangue e no restante dos órgãos. Também libera triglicerídeos, gordura que chega ao músculo diminuindo o transporte de glicose para ele. Assim, o músculo acaba com um acúmulo patológico de gordura que reduz seu funcionamento e a qualidade muscular. Como mensagem final, a frutose proveniente de sucos, refrigerantes e ultraprocessados pode danificar seu metabolismo de diferentes maneiras. Isso é particularmente certo se você é sedentário e tem baixa massa muscular. Você tem todos os motivos para deixá-la definitivamente. Todas e evitar sua ida ao médico em poucos anos. Obrigado pela atenção, por ficar até o final e continue se empoderando.